Boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma edição da Liga Live, um projeto da agência Liga Conteúdo para colocar em pauta aí assuntos ligados à comunicação. A gente agora está fazendo lives aí a cada 15 dias, estamos dando uma espalhada maior aí nos assuntos. E a gente está aí hoje com o time completo, novamente, depois de algum tempo. O Bruno Rodrigues está aqui comigo e a Aline Hickley também. Bruno, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, Aline. Boa noite, Fernando. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar com o responsável por divulgar as artes que bombaram nas redes sociais nessa quarentena, né? Nós chegamos também a divulgar nos canais da Liga Conteúdo, gerou uma brincadeira muito bacana de tentar encontrar as localidades da cidade a partir das artes produzidas pelo cartunista Fernando aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Eu estou de volta em Liga Live, depois de um tempo aí afastada também por conta da Covid-19. Estou feliz de estar aqui para esse bate-papo, que também promete muita nostalgia. Isso porque, além das artes que o Bruno falou, o Fernando também assinou por quase 30 anos a Tribuninha. Inicialmente, era um caderno voltado para o público infantil, que fazia parte do jornal Tribuna de Petrópolis. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo à Liga Live. Oi, boa noite a todos aí da Liga, boa noite a todos que estão conectados aí, já vendo, ouvindo aí a nossa live. É isso aí. Bom, então vamos apresentar o Fernando aí para o nosso público, né? A Aline já falou um pouco dele. O Fernando começou a carreira como cartunista no Jornal de Petrópolis e passou por vários veículos aqui da cidade, como a Tribuna, o Diário, o Jornal Cultural Obelisco, o Diário do Vale, né? Que circula em Volta Redonda e toda a região sul do estado. E também trabalhou em veículos internacionais, como o Brazilian Times e o Brazilian News, dos Estados Unidos. E hoje ele está no Notícias em Português, que é lá do Reino Unido. Né, Bruno? É isso aí. O Fernando também é radialista, né? O currículo dele é amplo. E aí, só para citar algumas emissoras por onde ele já passou, a gente tem Imperial FM, Musical FM, a própria Tribuna FM, a antiga Melodia FM, Manchete no Rio, ainda Transamérica e Coca-Cola FM, ambas em São Paulo. Pois é, Bruno, você falou aí que ele ficou conhecido recentemente aqui, né? Não, ele já era conhecido, né? Mas recentemente ele bombou nas mídias sociais com essas artes que ele divulgou sobre as localidades da cidade. São artes muito criativas que colocaram a gente para pensar e rir muito, né? Nessa quarentena que a gente está enfrentando. Fernando, conta pra gente como que surgiu a ideia dessas artes. A ideia não foi minha, tá? Eu estava num período assim meio de inércia, preguiça, coisa da quarentena. Aí um amigo meu de longa data aí que mora em Petrópolis, que eu estou morando em São Paulo desde 2013, um amigo meu aí de Petrópolis, João Vick Júnior, ele entrou em contato comigo e falou: poxa, vamos fazer aquela ilustração. Eu recebi aqui uma de procurar não sei quantas músicas, não sei quantas bandas e tal. Vamos fazer uma em cima das localidades de Petrópolis. Aí, nisso, já começou a me dar ideia, começou a escrever algumas localidades e tal. E eu não estava muito afim. Eu estava querendo curtir aquela preguiça, aquela coisa toda. Estava em outra vibe. Aí eu falei assim, tá, eu vou pensar aqui e depois eu te falo. Só que é um problema sério. Quando alguém fala alguma coisa, vamos fazer, embora eu pense assim, não estou afim, as minhas catracas já começam a funcionar, a coisa já começa a sair fumacinha, à noite, antes de dormir, aquilo já ficava maquinando aqui dentro. Aí, uns 10 dias depois, eu já entrei em contato com ele, vamos fazer, eu já tenho aqui uns 300 nomes, vai ficar muita coisa para um só, provavelmente a gente vai ter que fazer 2. Vamos ver. A gente começou a dividir para não ficar muito socado aquela coisa, não ter muito nome parecido, né? Aí eu fiz o primeiro com 20. Eu achei que já estava apertado fazer com 20, fiz o primeiro e não esperava realmente a repercussão que teve. Em pouco tempo chegou a mais de 40 mil visualizações. Eu falei, o que é isso? Eu nunca tive isso na minha página de desenhos, cara. O máximo foi 8 mil, uma ilustração que eu fiz. Aí aquilo já me empolgou para fazer a segunda. Já prometi para a quarta seguinte. Aí a gente já pensou mais alguns nomes e tal. Coloquei, dessa vez, acho que foram 30, se eu não me engano, ou 25, alguma coisa assim. Já foram mais nomes do que o primeiro. E bombou de novo outra vez. Mais de 40 mil visualizações de novo. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Né? Não esperava aquilo, realmente. E com isso, pelo fato de eu ter colocado também o endereço do Instagram na base,
meu Instagram começou a bombar também, muita gente aparecendo lá como seguidor, e aí veio o terceiro. Só que o terceiro é o que eu chamei de rapa do tacho, né? É aquela coisa que a gente já não tinha mais o que colocar, é isso e acabou, não tem mais, né? Aí foi onde eu comecei a colocar também contextos e uns trocadilhos meio mirabolantes lá. Esse não fez tanto sucesso quanto os outros dois, não sei se foi pelo algoritmo do Facebook ou se realmente a turma não visualizou tanto, mas beirou assim as 20 mil visualizações. Mas foi uma coisa muito legal, foi uma resposta muito bacana, porque eu estava interagindo com quem estava participando. Eu passava a tarde conectado aqui, o pessoal colocava, essa localidade tal, essa aqui, essa não, pensa direitinho. Eu ficava respondendo a galera, e essa interatividade, eu gostei muito dessa participação, foi muito bacana. PH, coloca para a gente as artes, para a gente dar uma olhada e conversar um pouco com o Fernando sobre elas. Claro, não, sim, tem algumas artes que a gente vai... Demetrio está te mandando um abraço, Fernando. Opa, outro para ele aí, grande ideia. Outro ex-tribuna. Um abraço para o Demetrio aí, para o Lucas Marques que está acompanhando a gente, para todo mundo. Ao filhão. Maneiro, bacana. Então, a gente vai botar algumas artes no ar aí. E, Fernando, conta para a gente como foi a escolha, cara, desses locais e o que te inspirou na hora de fazer esse material. A gente vai colocar agora aqui na tela aí, enquanto você responde. Olha, o que inspirou? Eu já faço tirinhas desde antes da tribuninha começar, e uma das particularidades é a gente sempre buscar o maior besterol possível. Então, na hora que a gente escolheu os nomes, eu e o Rick, a gente começou a escolher os nomes, a gente buscou aquela ilustração que pudesse dar sentido ao nome da localidade, mas, ao mesmo tempo, pudesse remeter a alguma coisa cômica, né? Por exemplo, aí como está rolando a imagem, tem a Madame Machado, ali essa fez sucesso, né? O Dom Pedro ali dentro do Rio, que não é a fonte original do nome da localidade, mas é o Pedro do Rio. E nessa primeira até que a gente pegou leve. Essa do Piabanha, o pintinho em cima da lata de gordura de porco. Nossa, ali. muito difícil essa. Essa aí o pessoal riu muito. Eu achei bacana, porque foi uma das últimas que entrou ali na ilustração, né? Estava faltando, eu tinha 18, eu queria fechar com 20. Essa aí foi uma das últimas que entrou e essa, junto com a Madame Machado, foram as duas principais, assim, as mais citadas nessa primeira ilustração. E é isso, eu procuro buscar o maior besterol possível para ficar, assim, logo estampado de cara qual é realmente a ilustração. Essa foi a terceira, né? Essa foi a terceira. Essa aí teve duas ilustrações que o pessoal realmente demorou muito para matar. O pessoal estava chegando sempre na 29, mas não chegava nas 31 de jeito nenhum. Né? Que foi justamente o Espírito Santo, que é o fantasminha lá em cima, com a auréola, mais brilhante, Olha! E a Vista Alegre, né? Que é o solzinho alegre lá. Não tinha adivinhado, nenhum dos dois. Paraíso. Muito bom. Eu citei na época, quando eu postei essa imagem, eu citei que teria ilustração ali, teria desenho com mais de duas localidades. A do Espírito Santo é ao mesmo tempo Espírito Santo e Valparaíso, né? Embaixo tem o Betão segurando a caixa, né? E do lado tem um fantasminha falando bu, seria Caxambu. E, ao mesmo tempo, tem aqui na caixa tem o símbolo da Fundação Getúlio Vargas, remetente à localidade de Getúlio Vargas, no Quitandinha. Agora, Fernando, deixa eu te perguntar. Esse cara tá tão feliz com essa carta de divórcio aí. Olha, onde ele tá, cara? Tem um banquinho de praça, tem um jardinzinho, ele tá com o balão da fala ali quebrando correntes, é a Praça da Liberdade, cara. Olha só, esses três camaradas, esses três soldados indo, são também duas localidades de Petrópolis. A Fila Militar, né, que é remetente à Vila Militar, e o primeiro da fila é um sargento de boina indo. Olha só. Né? A que ponto chega a criatividade da pessoa? Fazer esses trocadilhos infames para ver se a pessoa consegue decifrar qual é o lugar. Muito bom. A fala da pequena também com um livro. Não teve alguém que conseguiu matar todos? Como?
Fernando, teve alguém que conseguiu matar todos? 2 pessoas. Duas? A gente postou. 2 pessoas só conseguiram matar todas as 31 dessa terceira ilustração. Eu achei o Touzete muito difícil também. Tá? O Touzete já foi o Vic. Quando o Vic me passou essa coisa do Touzete, eu falei, olha, você está forçando a barra, cara, isso aí. Mas aí, depois da ilustração feita, eu falei, nossa, vai dar o que falar. Realmente ficou bacana. O PH está mostrando um pouco ali. Oi. A gente botou nas nossas páginas também para os nossos seguidores e amigos procurarem aí os locais. Muita gente achou bastante coisa, né? Eu vi lá. Muita gente achou até o que não tinha, né? Aconteceu. Por exemplo, eu ilustrar que aquele camarada era o Thor, né? Do Thor, Zé, ET, eu tive que colocar um relâmpago no martelo dele. Eu falei, bom, vamos identificar que esse aí é o deus do trovão. Então, com aquele raio, o pessoal falou, é Lopes Trovão. Nossa, eu não pensei nisso, mas é válido, tá? Valeu. O pessoal via coisas que realmente eu não coloquei. Essa é a segunda que eu não tinha colocado ainda. Isso. Essa o pessoal também viajou bastante, chutou muito errado. Eu respondi bastante, interagi bastante com eles para ver se eles chegavam na resposta certa. Tem ali o Alto da Serra, né, que a gente vê facilmente. E o Itapava foi muito bom, hein? Esse do menino ali com sorvete, esse aí foi um dos últimos também que o pessoal acertou, porque é o menino com a letra K, ele está lambendo o sorvete. Então, K-lambe, né? Nossa! Vai para o Calembe. A pequena ali, que do casal, mais para baixo na imagem, que eles estão abraçados ali embaixo do guarda-chuva, ela falando que Mo cuida. Muita gente não entendeu. Eu falei, qual é o sinônimo de cuidar? É zelar. Então, se Mo cuida, Mo zela. Muito bom. Por aí, eu sempre trabalho muito com jogo de palavras, inclusive nas tirinhas. Então, isso para mim é muito divertido fazer. Ilustrar essas coisas é muito divertido. E como que surge a inspiração, Fernando? Como é que você vai desenhando isso, né? Bom, vou falar de uma forma generalizada, além dessas ilustrações. Quando eu preciso criar temas para as tirinhas, né, dos personagens, seja do Betão e Companhia, ou seja da Gatinha Tatá, antes eu saía na rua, quando eu saía, por exemplo, eu ia trabalhar e tal, eu já ia olhando tudo em volta, procurando alguma coisa assim que me desse, com que eu pudesse fazer alguma jogada de palavra ou buscar alguma coisa engraçada naquilo. Então, a partir do momento que eu vi a primeira, era como se aquela engrenagem já rodasse, começavam a vir outras e outras e outras, eu bastava olhar para um lugar, já via uma coisa diferente, olhar para outro, já via outra, eu já ia anotando tudo ali, e no final eu tinha umas 10 ou 20 tiras prontas ali para publicação. É assim, quando eu paro para pensar, realmente a coisa vem aos borbotões, vem em forma de avalanche, é rápido, é muito rápido. Entendi. Você não esperava... assim também. Você não esperava essa repercussão, né? De jeito nenhum, eu achei que pelo que eu via das próprias ilustrações anteriores, que eu recebi com nome de novela, nome de música, nome de banda e tal, eu via que a coisa era muito, muito pequena, né? Mas esse foi dirigido para Petrópolis, né? Eu divulguei na minha página de desenho, eu divulguei nos grupos de Petrópolis, o Vic também divulgou com os amigos e tal. Então, quando a coisa bombou, foi realmente uma explosão ali de visualizações que eu não estava esperando. No primeiro dia já fechou com 17 mil. Quando eu saí do Facebook à noite, quando eu fui ver no dia seguinte, já estava com 27 mil. Eu falei, como assim de madrugada? 10 mil visualizações de madrugada? Caraca! Né? Fechou o dia com 32. E aquilo foi muito rápido. Eu não esperava essa viralização assim tão rápida. É curioso, né? Pode falar. Não, só o seguinte, uma dúvida que surgiu agora, cara. Essa foi uma forma também de tentar driblar a pandemia, né? Em algum sentido. Produzir no meio disso tudo, né? Sim. Assim, como é que você vê, cara, essa questão de gerar esse conteúdo, dar essa repercussão monstruosa que deu? Assim, deve ter sido bem bacana nesse sentido também, né? De dar uma agitada no momento que todo mundo está procurando um passatempo diferente, né?
para mim foi um tapa na cara, né? Porque eu estava naquela de inércia completamente, eu estava com preguiça, não queria fazer. Né? Eu não falei isso para o Vic, agora se ele está assistindo lá, ele está sabendo. Mas eu não queria fazer. A minha primeira impressão, quando ele passou a ideia, foi assim, não estou afim de fazer isso não. Tal. Mas, como eu disse, as ideias começaram a vir, falei assim, não vou deixar isso passar em branco. Então, para mim, funcionou assim 1000%. Porque eu estava entregue mesmo à preguiça, eu não estava afim de fazer, eu estava querendo fazer só as minhas tirinhas aqui normais, não queria me envolver com mais nada. E eu acho que na hora que chegou para o pessoal ver, talvez, quando viu aquele monte de imagens, tenha dado uma certa... não vou procurar não. Mas aí viu a primeira, viu a segunda, opa, eu estou achando mais. Aí aquilo começou a incentivar, e aí, eu achei um negócio legal aqui, me ajuda a procurar. Aí aquilo começou a passar adiante. Eu acho isso muito bacana, porque realmente o pessoal tá muito parado, né? Algumas pessoas estão muito paradas nessa época da quarentena, eu que o diga, e buscar uma coisa assim, de repente, que dê um pouquinho de entretenimento, né? Diversão, alegria. Isso é muito bacana. Eu cheguei até a comentar com o Fernando no dia, né? Que foi um dia que eu estava, né, passando por um turbilhão também, e recebi a primeira imagem no grupo de amigas, e a gente ficou ali até a madrugada tentando adivinhar as localidades. E foi muito gostoso, foi muito bom. E aí as demais, as outras duas vieram também no grupo da família. Então, assim, gerou realmente, além dessa questão de você estar fazendo um passatempo, estar fazendo um passatempo em conjunto, né, com seus amigos, com a sua família, tentando achar um lugar ou outro. E a gente teve a experiência também de dividir com os seguidores da Liga, tanto no Instagram quanto no Facebook, foi muito divertido também. Até os lugares que não estão nas artes, foi bacana. Muito, muito legal a iniciativa, parabéns. E foi um trabalho de pesquisa, porque eu vi que me passou uma certa quantidade de nomes, eu tinha de lembrança outros tantos, aí comecei a buscar no mapa de Petrópolis outras localidades, aí eu fui buscando também localidades que não estão no mapa, né? Ponte Fones, por exemplo, não está no mapa, algumas coisas assim, como Curva do Joia, que é do Gioia, também não está no mapa, mas são localidades que marcaram a cabeça de muita gente. É ali, na Curva do Joia. Mas onde é a Curva do Joia? Não existe esse nome ali. Né? Mas é a localidade que é conhecida assim. Então, eu fui buscando esses nomes que não estão no mapa também para compor essa ilustração, que eu sabia que a turma da antiga, na atualidade também, ia conseguir descobrir rapidinho. E algumas pessoas te cobraram algumas localidades, né? Algumas pessoas. Posse, você comprou na posse, só entrou no terceiro, viu? É porque eu estava com uma outra ideia de posse, completamente diferente. Eu queria colocar aquele personagem esquisito do filme Os Hobbits, né, que segurando o anel, tipo, meio uma coisa assim, para uma ideia de posse. Não, mas isso não vai ficar legal. Aí foi onde saiu Poseidon. Ficou muito bom também. A posse é muito longe mesmo, tem que entrar no terceiro. Bem por último. Não deu tempo de chegar no primeiro e no segundo. Olha só. A Aline sofre um bullying nosso por causa da posse, coitada. Nem ela, nem a posse tem isso. Gente, a gente falou aqui também que o Fernando ele foi responsável pela Tribuninha, é um caderno que marcou a minha geração de maneira geral, né? Acredito que para você também, né, Fernando? Isso tenha marcado, e eu queria que você contasse para a gente como é que era produzir a Tribuninha desde lá do início. Nossa, camarada, eu vou contar para vocês. Isso é pré-histórico. Antes da Tribuninha nascer, eu já estava com esse meu amigo Vic. Aliás, o João Vic, ele é da época de colégio. A gente se conheceu lá no ensino médio, no colégio. Na época não tinha nem esse nome de ensino médio. Então, eu não vou nem falar datas, que é para não entregar idades, né? Mas a gente se conheceu na época de colégio e estamos juntos até hoje nos trabalhos culturais e de ideias, assim. Então, na época, antes da Tribuninha, lá pelo final dos anos 80, ele me veio com a ideia da gente fazer um jornal de quadrinhos em Petrópolis. Eu já tinha saído do Jornal de Petrópolis, já estava naquele hiato entre o Jornal de Petrópolis e a Tribuna. Ele me veio com essa ideia, vamos fazer um jornal de quadrinhos. Eu tenho um amigo que desenha muito também, a gente chama ele,
e você tem um sobrinho também que desenha pra caramba, vamos chamar essa galera e tal. Então, no total, eram 4 desenhistas, e o Vic, que sempre escreveu muito bem. Ele tem crônicas, contos, assim, fantásticos. Então, a gente resolveu, nós montamos uma boneca e íamos ver o que ia acontecer, só que não aconteceu. Aquele jornal morreu na boneca, não andou, não foi adiante. Patrocínio para a história em quadrinhos sempre foi muito complicado, principalmente em Petrópolis. Então, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tribuna, quando ela começou em 1990, ou 89, 90, de uma certa forma, o diretor ficou sabendo que eu desenhava e chegou para mim com a ideia: vamos fazer um jornal de quadrinhos, um suplemento infanto-juvenil? Vamos sim. Aí, quando eu já montei 2 bonecas de uma vez para ele ver assim como seria o jornal, tipo, número 1 e número 2. Quando eu mostrei as bonecas para ele, isso aqui já está valendo. Pronto, ali nasceu a Tribuninha. Né? E a Tribuninha, hoje a gente tem facilidade que é tudo feito no computador, né, cara? A gente escaneia os desenhos, já monta tudo nos programas apropriados, mas naquela época não existia ainda esse tipo de coisa. Na Tribuna existia um papel, as gráficas em geral que faziam jornais, existia um papel do tamanho do jornal, né, standard, chamado Pestap. Ele era um papel cheio de ele era todo quadriculado com uma tinta fosforescente, e aquela tinta ali, ela ajudava a gente a enquadrar direito todas as colagens que a gente fazia. Então, era isso, a gente xerocava os desenhos e saía colando, né, tudo ali naquele Pestap e entregava para a gráfica, eles ali faziam a sequência, né, que tinha que ser fotolito, né, passar para chapa e mandar para impressão. Muitas vezes a gente não conseguia, por o trabalho estar em cima da hora, a gente não conseguia fazer o desenho para xerocar, para colar. Aí o desenho era feito em cima do Pestap mesmo, tinha que ser feito todo em nanquim, porque aquela tinta dos quadradinhos do Pestap não aceitava outra hidrográfica. Se você pintasse alguma coisa de preto ali com hidrográfica, depois, no resultado final, ia aparecer os quadradinhos todos. Então, no final, aquelas páginas de Pestap, de 8 páginas da Tribuninha, ficava até grosso de tanta colagem que a gente fazia ali. Era uma coisa, assim, bem, bem bacana de fazer. O quarto ficava, né, onde a gente trabalhava, ficava cheio de papel picado, às vezes a tinta virava, fazia uma lambança generalizada, mas era a receita de fazer a coisa... não vou dizer profissional, mas a gente fazia com amor aquilo que a gente gostava, que era fazer histórias em quadrinhos, trabalhar com nossos personagens, mandar aquilo para a gráfica e depois, no domingo, ver aquilo publicado. Era, assim... Eram quantas páginas, né? Aquilo, assim, com muito amor. Eram quantas páginas a Tribuninha? A Tribuninha começou com 4 páginas, né? Quando ela começou em novembro de 1990. Ela começou com 4 páginas, mas em abril, devido ao grande número de desenhos, de participações em geral das crianças, já partiu para 8 páginas, e ali a gente enchia. Não tinha, assim, a época da Tribuninha ficar com página vazia, porque a participação era muito grande. Teve épocas que se eu recebesse hoje o desenho de uma criança, aquele desenho só seria publicado daqui a 2 ou 3 meses por causa da quantidade de material que eu já tinha recebido antes. Era muita coisa mesmo. Vocês imaginam, eu chegava na caixa postal do correio para abrir, aí já estava lá o aviso: você tem mais material para pegar no balcão, porque não cabia tudo na caixa. E fora isso, que recebia também no balcão do próprio jornal, né? Era muita coisa. Quanto tempo levava para fazer a Tribuninha desse jeito? Cara, às vezes a gente tinha que entregar o mais cedo possível na gráfica. Tipo, se a Tribuninha saía no domingo, a gente ia entregar na quarta ou na quinta-feira e fazer todo o processo de fotolitagem, né? Então, às vezes, a gente terminava na véspera. Às vezes atrasava algum material de algum desenhista, isso acontecia com muita frequência, aí eu tinha que repetir alguma coisa quando não recebia esse material. Alguma possibilidade ali em cima da hora, né? Às vezes era complicado, mas eu queria sempre poder ter 1 ou 2 números de antemão prontos para qualquer emergência, não acontecer nada, estaria a Tribuninha. Mas nunca consegui. Só depois que realmente passou para o computador, eu comecei a ter mais disponibilidade de números adiantados para poder manter a regularidade. Ela se manteve com 8 páginas até quando? Até 2000, na virada de 2012 para 2013.
Em fevereiro de 2013, ela virou página, que era só meia página do Standard. Fernando, justamente, né, assim, a Tribuninha atravessou gerações. Minha frustração é de minha foto nunca ter saído na Tribuninha. A culpa é dele, olha. Sabe o que acontecia? Olha só, você já é de uma geração mais atual. O que acontecia é que, digamos assim, de um tempo para cá, as próprias crianças não queriam mais aparecer na Tribuninha, porque já achava que era pagar mico, tá? Os pais já viam muito... Eu queria muito aparecer na Tribuninha, Fernando. Não era o teu caso, né? Mas tem muito pai que não queria que a foto da criança aparecesse mais também, por causa de medo. Está aparecendo no jornal, vai servir de isca para ser sequestrado, coisa que o vale. Então, esse medo, né, dos pais, e mais as crianças também, que começaram a ficar adolescentes mais cedo, começou a diminuir gradativamente o número de participação de crianças. Por exemplo, quando a Tribuninha começou, era normal receber material de colaboração, desenhos ou coisa assim, de crianças até 18 anos. Tá? Quando a Tribuninha parou de receber desenhos, parou de receber, não, que ela nunca parou praticamente, né? Mas foi diminuindo o número de participação, o que eu vi ali é que chegava no máximo até 11 anos. De 12 anos para cima, a criança já achava que era pagar mico, já estava mais entronizada na internet do que participar de um jornalzinho de papel. Nossa, eu lembro bem quando meu pai chegava com a tribuna no domingo, né? Eu ia correndo pegar a tribuninha para pintar, para ler também as historinhas. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha aí, pelo seguinte, a tribuninha estava há 20 anos praticamente como caderno e depois ficou praticamente até o final da tribuna impressa como página, né? E assim, é uma coisa no jornalismo local, né, que conseguiu unir um quadro, uma revista, enfim, que conseguia, tanto o pai comprava a tribuna e dava a tribuninha para a criança e tal, e criava esse hábito das crianças de lerem jornal, de terem o hábito pela leitura e pela leitura sem ser, né, uma coisa mais factual, porque uma coisa acabava puxando a outra. Assim, você olhando agora, hoje em dia, como é que você vê essa questão? Quer dizer, como é que você vê esse trabalho de formação de leitores que a Tribuninha teve? E você acha que falta isso na imprensa? Porque falta um espaço, assim, para atrair o público infantil, né? Eu não sei te dizer, te responder isso assim, muito facilmente, porque as crianças hoje em dia, como eu falei antes, não estão nem aí mais para o jornal de papel, né? E também eles não têm, digamos, paciência para ver isso assim num site de jornal. Eles já querem uma coisa mais dirigida. Tem uma página que é só de quadrinhos. De repente, eles vão lá e visualizam. Eu acho que eles fazem mais a leitura se aquilo aparece no feed do Face deles ou então no WhatsApp deles. Fora isso, eu acho que não existe uma procura tão grande a respeito de crianças, tá? Estou falando de crianças, a respeito de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. Pode procurar, de repente, uma página que tenha desenhos para colorir, né? Ali já tem um aplicativo que já vem os desenhos infantis ali para colorir e tudo. Mas esse fato de leitura de quadrinhos infanto-juvenis, eu acho que tá bem devagar, tá bem caído, porque as crianças já não têm mais essa coisa de procurar para ler, não. E com relação ao legado, você enxerga isso com relação ao legado da Tribuninha? Você vê isso? Você vê gente assim da nossa geração, por exemplo, falando, cresci lendo a Tribuninha, cresci vendo aqui. Eu tenho muitos, digamos assim, amigos ali no Facebook que eram crianças. Eu tenho a fotinha deles lá com 8, 9, 10 anos na Tribuninha. Hoje já são mães e pais de família que também mandaram os desenhos e fotos dos filhos para participar da Tribuninha. E eu acho muito, inclusive com esse lance das ilustrações aí de localidades da cidade, me apareceram outros tantos. Eu lia muito a Tribuninha. Poxa, quando meu pai chegava em casa com o jornal, era a primeira coisa que eu pegava. Apareceram outras pessoas que, de repente, não estavam sabendo que eu ainda estava nativa. Pararam de ler a Tribuninha, esqueceram da Tribuninha, esqueceram da Tribuna de Petrópolis, esqueceram daquele universo que eles participavam. Aí, de repente, a coisa bate na porta deles ali, está na cara deles.
Nossa, eu lembro disso, era a época do jornalzinho que eu lia e tal. Aí volta aquela memória afetiva toda dos personagens, do jornalzinho, das participações. E um detalhe que eu queria falar a respeito do Bruno aí, a respeito que nunca apareceu na tribuninha com foto, eu tenho uma informação da época que praticamente cada foto daquela de criança fazia o pai ou a mãe comprar de 2 a 4 jornais por causa da foto da criança. Porque uma ficava para ela, outra dava, digamos assim, para uma avó, para uma tia, ou coisa que valha. Ou seja, uma foto de uma criança que saía na sessão Feliz Aniversário gerava 4 vendas, de repente. Era uma coisa assim absurda. A Tribuninha chegou a ser o 2º caderno mais lido da Tribuna de Petrópolis, só perdia para classificados. E longe. Tá? Classificados lá em cima, Tribuninha no meio, aí o 3º lugar lá embaixo. Bacana. Só para registrar aqui, antes da Aline perguntar, mas antes dela falar, registrar a Marilísia, falando que trabalhou como responsável, redatora e editora da página de cultura da Tribuna em 94 e 95, e lembra do excelente trabalho seu, tá? Te elogiando, te mandando um abraço aí, Fernando. Um abraço para você também, obrigado. Marilísia, que está sempre ligada na gente também. Fala, Aline. Então, eu ia perguntar para o Fernando, porque, assim, pelo que a gente vê, né, são 30 anos praticamente de Tribuninha, então ela faz parte da sua vida, né? A gente está vendo até atrás de você os personagens da Tribuninha aí na parede. A sua história é também a história da Tribuninha, né? Sim, porque, olha, quando eu era pequeno, eu fazia meus caderninhos de desenho com as minhas historinhas, eu ficava pensando assim, puxa vida, será que um dia eu vou ter revistinhas e quadrinhos igual o Maurício de Souza tem, para a Turma da Mônica? Aí eu comprava um caderno de desenho pequeno e ali eu fazia as minhas historinhas como se fossem revistinhas, né? E eu ficava sempre pensando nisso. Quando eu fui chamado para trabalhar no Jornal de Petrópolis, para fazer tirinhas diárias, foi um desafio para mim porque eles queriam um cunho político, né? E eu não sacava nada de política. Aliás, eu não sacava nada de fazer tirinhas. O meu negócio na época era escrever histórias grandes. Eu era, tipo assim, seguidor de Hanna-Barbera, né? dos desenhos, Scooby-Doo, aquela coisa toda. Eu gostava daquele gênero. Então, as minhas historinhas eram mais ou menos daquele gênero. Eu não fazia tirinhas. Eram muito poucas. Então, na época, para variar, quem me ajudou? João Vick Júnior. Ele bolava os textos das tirinhas políticas e eu desenhava com o Betão. Foi o primeiro trabalho com o Betão e companhia em Petrópolis. Porque o Betão, quando nasceu, ele nasceu na época da escola, era para ser de zoeira, só da turma, entende? O Betão tinha o personagem Vick. Eu juntei ali os meus colegas de classe e até alguns professores mais exóticos e faziam as historinhas, as piadas daquilo que acontecia em sala de aula. E então, conforme a gente ia passando de ano, alguns colegas iam saindo e tal, outros mudavam de escola, mudavam de turma e tal, aquele grupo foi diminuindo, quando chegou aos anos 80, só restou eu e o Vick, de personagem. Quer dizer, o Betão sou eu, me apresentando, tá? Na época da escola, meu apelido era Batata, o personagem tinha o nome de Batata. Passou os anos 80, saí da escola, já não tinha mais o apelido, o personagem virou Betão. Aí podem perguntar, por que Betão, se seu nome é Fernando? É que meu primeiro nome é Roberto e eu não assino ele. Tá? É mais difícil. Esse cara aí? Oi? O Betão é esse cara aí? Justamente, esse de camisa vermelha e boné. Né? Eu tinha uma camisa vermelha na época dos anos 80, uma camisa vermelha de flanela que eu adorava. O boné foi porque eu fui fazer uma graça no cabelo, não deu certo, aí ficou aquele troço meio esquisito, aí tive que usar boné para esconder a parada que eu tinha feito, né? Aí foi onde nasceu o Betão, sempre de boné e essa camisa vermelha. E então, o Betão e o Vick, que eram personagens petropolitanos, quando eu fui chamado para trabalhar no Jornal de Petrópolis, fazer tirinhas diárias falando de política de Petrópolis, falei assim, tem que ser o Betão e o Vick, vamos botar os dois aí para ralar agora. E aí eles cresceram, né? Eles cresceram assim como personagens de Petrópolis e tal, e quando eu saí do Jornal de Petrópolis e fui para a Tribuninha, eles já estavam escalados ali, já tinha material pronto para eles. A Gatinha Tatá, que é a minha segunda personagem de trabalho, nasceu de capa de caderno, que eu trabalhei um tempo na antiga fábrica de cadernos da papelaria Pedro II, e o dono uma vez viu que na minha mesa tinha uma porção de desenhos e fez uma proposta para fazer uma capa de caderno, eu acabei fazendo umas 6 ou 7 por aí. E foi ali que a Gatinha Tatá nasceu.
eu achei ela muito bonitinha na época, eu falei assim, não vou deixar ela morrer como capa de caderno, não. Criei uma turminha para ela, e ela já apareceu na tribuninha. Assim que a tribuninha veio com seu primeiro número, a Gatinha Tatá já estava ali também. Bacana. Bacana. Fernando, a gente sabe que essa profissão a profissão de comunicador, de uma maneira geral, já é desafiadora, né, em qualquer circunstância. E cartunista também eu acho que ainda um pouco mais, porque aflora ainda mais a criatividade, né? Quais são os desafios que você teve ao longo do tempo e agora esse mundo novo aí, que já tem um tempinho, mas que, enfim, que está se transformando numa velocidade ainda mais rápida? Quais os desafios que você está enfrentando aí? Cara, olha, quando eu estava ainda morando em Petrópolis, na época que eu fazia meus caderninhos e tal, eu queria mostrar aquilo para todo mundo, para mostrar que eu fazia desenhos, que não era uma coisa muito comum na época, principalmente aí em Petrópolis, né? Mas eu já esbarrava com preconceito dentro da minha própria casa, que minha mãe não gostava disso. Minha mãe achava, coitada dela, ela achava que quem trabalhava com música era vagabundo, quem trabalhava com desenho era vagabundo. Eu comecei a trabalhar como DJ, depois virei radialista e depois virei desenhista. Tudo que ela não queria, né? Mas aí, como ela viu que a coisa começou a funcionar, ela não reclamou mais. Mas Petrópolis sempre foi muito fechada a essa área cultural, né? Em geral, não só para desenho, como para outros segmentos. E a gente começava a esbarrar nesse preconceito, né? Tipo o primeiro jornalzinho de quadrinhos, que se chamaria Área de Risco, hoje é o nome de uma das minhas páginas no Facebook. Ele seria um jornalzinho de quadrinhos e a gente esbarrou justamente por não conseguir patrocínio. O pessoal acho que também via em Petrópolis que trabalhar com desenho não era uma coisa assim viável, não sei. E outra, eu queria sempre mostrar para alguém do Rio de Janeiro, ou assim, das grandes empresas, os meus trabalhos. Eu cheguei aí numa grande editora no Rio de Janeiro uma vez, e mostrei o trabalho para um camarada lá, que era o editor-chefe da editora e tal. Ele chegou para mim, viu os cadernos de desenhos e falou, pô, mas você não desenha bem. Você não desenha bem. Imenso. Agora, hoje em dia, eu vejo os trabalhos desse cara publicados, postados no Facebook, e falo, esse é o trabalho dele, e ele teve a audácia de chegar e falar para mim que aquele meu desenho de 300 anos atrás era que eu não desenhava bem. Poxa vida, eu acho que ele tinha que aprender um pouco comigo naquela época para poder desenhar bem. Mas isso é passado, eu não guardo rancor do sujeito, um pouquinho só, né? Porque da mesma forma que tem esses que atrapalham a vida da gente, tem outros que empurram, como foi Maurício de Souza. Maurício de Souza chegou a me chamar para estagiar com ele. E era difícil o estágio com o Maurício de Souza, porque eram 3 anos externos e 2 internos até você ser autorizado, realmente aprovado, para desenhar para a revistinha. E eu comecei, na época que eu passava férias aqui em São Paulo, eu era adolescente, devia ter meus 14, 15 anos, e ele viu meus desenhos, gostou e me fez o convite, vamos começar a estagiar, eu te dou o material, você começa a desenhar, você vem aqui, traz, eu vejo como é que está o andamento da coisa. Depois da terceira vez, que ele deu as mesmas respostas praticamente para o trabalho que eu estava mostrando para ele, eu pensei, puxa vida, se eu começar a trabalhar com o Maurício, eu vou passar aqui dentro 8 horas desenhando Turma da Mônica. Que tempo eu vou ter para desenhar os meus personagens? Eu vou estar de saco cheio de ficar fechado dentro de um estúdio desenhando coisa dos outros, que não acho que eu não vou ter tempo de fazer os meus. Aí eu pensei, se tiver que começar, eu prefiro começar com meus desenhos, mesmo que eu não faça tanto sucesso, eu acho que eu prefiro começar com meus desenhos para dar vida a esses meus personagens. E não me arrependo disso, tá? Muito bacana, muito legal essa história, Fernanda. A gente fica feliz de ver também, né, que você assumiu com coragem o seu sonho, né? Porque sim. É um sonho também, né? Como eu disse antes, eu ficava me perguntando quando é que eu vou ter as revistinhas igual o Maurício de Souza tem. Eu nunca tive. Eu lancei uma revista com uma história só em 94, que foi O Segredo do Museu Imperial. Estou com uma outra empacada aqui que não sai da gaveta de jeito nenhum, é justamente a capa rolando aí. Eu estou com a história de Petrópolis em quadrinhos, pronta para rodar, mas está empacada por falta de patrocínio, falta disso, falta daquilo, está sempre um empecilho no caminho. Mas eu tive essa revista do Segredo do Museu Imperial, vendeu os 2 mil exemplares que a gente mandou fazer. Eu não tive revistinhas de série, igual o Maurício de Souza tem, mas, no entanto, eu tive a Tribuninha, que para mim foi uma revistinha, foi um aprendizado e foi um grande amor da minha vida. A Tribuninha foi ótima. Não só a Tribuninha,
como todos os outros que eu trabalhei, que foi o diarinho aí do Diário de Petrópolis, que não durou muito tempo, foi o Jornal Cultural Obelisco, na época que eu trabalhava lá e fazia diagramação do jornal, o Jornal Cultural Obelisco, e depois teve o suplemento Obelisquinho, e também o diarinho do Jornal Diário do Vale, também era uma filha, era a tribuninha copiada, né, que eu só trocava as partes locais, mas era uma coisa bacana também, eu sempre gostei muito de expor meus personagens, porque eles são meus filhos, né? Além do meu filho físico, é lógico, que já participou aí, já mandou o recado dele, essa galerinha toda do Rabisco aqui são meus filhos. Eu gosto de ver meus filhos bonitos, gosto de ver meus filhos aparecendo. Seus filhos e nossos irmãos, né? Porque a gente cresceu com eles, né? Faz muito os parte melhores da nossa amiguinhos, história. né? Digamos assim. Verdade, isso aí. Faz muito parte da nossa história, né? Traz uma nostalgia de cheiro de jornal, não sei para os meninos, mas para mim, assim, traz uma nostalgia, um cheiro de jornal, aquela coisa de domingo. É muito bacana relembrar essa parte. Foi muito bacana. Vou fazer uma pergunta que o Fernando, não sei se vai querer responder, né? Fernando, qual é o seu filho? Então... Como não ouvi? Não entendi. Eu não entendi a pergunta. Oi, qual é o seu filho favorito? É o Betão? Cara, se eu falar que é o Betão, eu vou estar puxando muita sardinha para o meu lado, né? Betão. O Betão, no caso, sou eu, então eu acho que eu estaria puxando muita sardinha para o meu lado. Esse negócio de ter o filho favorito é fase, tá? Não, tem que ser sincero. Não, eu estou sendo sincero. Esse lance é fase, porque tem uma fase que eu começo a desenhar, digamos assim, a gatinha Tatá, e eu fico encantado de ficar desenhando. Então, naquela fase, a gatinha Tatá é minha filhinha favorita. Aí, de repente, a amiguinha dela, a Dúnia, ela começa a aparecer. Eu acho que eles têm uma certa vida própria, sabe? E eles ficam me cobrando isso, de querer mudar, querer aparecer, de querer... você deu muita atenção para ela, agora é a minha vez. Então, de repente, a Dúnia começa a aparecer mais, eu gosto mais de trabalhar com ela. A pequena, que é a namorada do Betão, ela também... olha só que ponto chega a loucura de um desenhista, tá? Ela chegou a um ponto de querer mudar. Eu não quero mais ser assim igual você está me desenhando. Eu quero ser assim, 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 assado. Mudei, pronto, ela está feliz da vida. Entende? Ela e o Betão, depois que ela mudou, ela está feliz da vida, os dois estão se dando muito melhor. Então, eu fico contente com isso. Ela é uma personagem que eu gosto de desenhar. Aliás, eu gosto muito de desenhar os dois juntos. Eles são muito bacanas, têm um entrosamento muito bacana. A criatividade, ela fala, né, Fernando? Como você está dizendo, ela fala, ela conversa. É muito bacana isso, muito legal. Uma das coisas que o Maurício de Souza me ensinou... Gente. Uma das coisas que o Maurício de Souza me ensinou, quer dizer, ele não ensinou, mas deixou no ar, eu só fui aprender quase 15 anos depois, é que cada personagem tem a sua personalidade. Não adianta você chegar para desenhar um personagem, isso também vai parecer meio loucura, mas é assim que a coisa funciona. Quando você vai desenhar um personagem, você não tem que estar pensando em outro personagem, tá? Você tem que estar pensando naquele que você está fazendo ali, você tem que ser aquele personagem, como um ator que vai interpretar Shakespeare ou coisa que vale, ele tem que ser aquele personagem do Shakespeare ali no palco. Eu, quando estou desenhando, eu estou desenhando a gatinha Tatá, eu tenho que a minha mente tem que ser de uma menininha de 13, 14 anos, entende? Do jeito dela, do jeito da gatinha Tatá. Entende? Se ela está fazendo uma careta, provavelmente eu vou estar fazendo careta na hora que eu estou desenhando também. É uma coisa automática. Quando eu me pego nisso, eu falo, que louco, você não precisa estar fazendo a careta, só o desenho. Mas é assim que funciona. A gente tem que incorporar a personagem para o desenho realmente ser aquilo. Era isso que o Maurício de Souza me falava. Quando eu desenhava a Mônica e levava para ele falava, olha, o desenho está muito bacana, mas não é a Mônica que está aí. Por quê? Na hora que eu estava desenhando a Mônica para ele ver, eu estava pensando nos meus personagens. Pô, se eu desenhar a Mônica direitinho, depois eu vou poder lançar minha revistinha com meus personagens. Não rolava, cara. Eu não ia fechar conta nunca. Entende? Eu não botava a personalidade da Mônica ali no desenho. Então, foi por isso que não vingou. O Fernando, o Francisco Edson está participando aqui também da live, está comentando aqui. Perguntou se você tem preferência com algum personagem, que você já respondeu, né? Perguntou quantos personagens são o total. E também está dizendo aqui que ele é de Volta Redonda e lembra dos seus desenhos lá no Diário do Vale. Legal, um abraço aí para o Francisco, muito bacana. Olha só, eu tenho muitos personagens, porque na época que eu fazia meus caderninhos,
eu ia criando personagem, às vezes satirizando outros que já existiam, ou satirizando filmes. Aí eu criava, por exemplo, existia nos anos 70 aqui a série O Homem de 6 milhões de dólares, que era o Steve Austin. Na época eu criei o Steve Hostil, que era o homem de 1 centavo. E ele não era biônico, ele era um ET. E fui criando outros, assim, cheguei a fazer uma espécie de... Com ele, com esse Steve Hostil, eu cheguei a fazer uma sátira, uma história de sátira da Guerra nas Estrelas. Eu misturava King Kong, eu misturava outros filmes, eu fazia uma salada de frutas generalizada. Depois eu vi que esses personagens, eles poderiam render mais alguma coisa e eu estou transformando eles em livro. Eu estou escrevendo um livro com esses personagens. É lógico, mudei a origem de todos eles, não tem mais nada a ver com sátira de filme ou coisa que o valha. Eles ganharam uma personalidade impressionante. Eu comentei com a minha irmã esses dias, eu estava relendo tudo que eu tinha escrito, em determinada parte eu chorava por causa das coisas que tinham acontecido com uma determinada personagem. Falei, caraca, que credibilidade que eu dei para ela nessa personalidade. Somando, eu devo ter uns 120 e poucos personagens, porém, na Tribuninha, eu devo ter trabalhado no máximo com uns 30. Bacana. Só mandando um abraço aqui para o Francisco Edson, que era do Jornal Dia, trabalhou anos, décadas, né? Francisco, se estiver aí, pode comentar, trabalhou muito tempo no Jornal Dia, era um colega também, a gente chegou a fazer algumas pautas parecidas na mesma época, e é um profissional muito competente também. Aproveitar para dar um abraço para ele, e olha só que bacana, a audiência de Volta Redonda, Fernando. Olha só. E como é que foi lá? Eu fiz uma propaganda dessa live aí para todos os grupos de desenho que eu participo. Deve ter bastante gente aí conectada assistindo. Fernando, aproveitar, cara, a gente conhece muito você da Tribuna, né? Como é que foi a experiência lá no Diário do Vale? Cara, o Diário do Vale foi bacana também, mas eu não tinha lá a mesma intimidade que eu tinha com o pessoal da Tribuna, de longa data, né? A Tribuninha nasceu ali, eu estava quase sempre... E outra, eu trabalhei na Rádio Tribuna, que era no mesmo prédio do jornal, então todo dia eu estava lá, todo dia. A rádio ficava no 4º andar, às vezes... Fernando, tem uma pessoa aqui querendo entregar um material para a Tribuninha. Descia os 4 andares, pegava o material, batia um papo, aquela coisa toda, ia na gráfica, via como é que estava a produção de tal coisa, assim... Eu estava sempre ali acompanhando 1001 coisas, eu não deixava nada correr solto. E no Diário do Vale não tinha essa coisa toda, porque a gráfica ficava longe da redação, e eu não trabalhava no Diário do Vale, eu era um freelancer. Então eu só ia lá no dia de entregar o material, e depois já estava mandando tudo por e-mail também. Não tinha essa conexão, mas tinha um pessoal bem bacana lá, eu ainda tenho alguns no Facebook ali conectados comigo também. A gente fazia, em Petrópolis eu fazia muito visita às escolas, né, para falar da Tribuninha, mostrar como a gente fazia os desenhos da Tribuninha, aquela coisa toda. Lá em Volta Redonda era o contrário, a escola ia no jornal, ia ver como é que funcionava o jornal, aí eles já agendavam comigo, eu ia para o jornal e lá eu falava do diarinho, mostrava como desenhava os personagens, era uma coisa bem, bem bacana também. Legal, foi quanto Mas tempo era diarinho também, né? No Diário do Vale, o diarinho lá nasceu em 2009 e terminou em 2014. E era o mesmo estilo da Tribuninha, revista? Era uma cópia da Tribuninha. Era uma cópia da Tribuninha, mudava alguma coisa, cópia mesmo, tá? Eram as mesmas páginas. O que saía na Tribuninha, digamos assim, do dia 25 de março, saía no diarinho do dia 25 de março. Eu só trocava as coisas locais. Em vez de estar falando curiosidade de Petrópolis, eu estava falando alguma curiosidade ali de Volta Redonda ou do Sul Fluminense. Uma capa característica, digamos assim, de alguma coisa de Petrópolis, lá eu colocava uma capa de Volta Redonda ou da região. Era muito pouca mudança. Bacana. Agora, antes do Bruno fazer uma pergunta sobre a questão da rádio, eu só queria fechar aqui falando dos desenhos, né, que dá para ver a paixão que você tem pelo seu trabalho como desenhista, né? Dá para enxergar né, de longe esse envolvimento que você tem com os personagens, e isso é muito bonito de ver, né? Uma pessoa que você se encontrou na sua profissão. Olha só, quando a Tribuninha acabou agora em março, alguém chegou para mim e falou assim: você agora vai parar de desenhar porque a Tribuninha acabou? Eu falei assim: olha, eu já desenhava antes da Tribuninha nascer, e por que eu iria parar agora? Por que eu iria parar de dar vida aos meus personagens só porque a Tribuninha acabou?
Não, de jeito nenhum. Eles dependem de mim e eu dependo deles. Esse amor é compactuado. Eu sinto eles como pessoas vivas, não adianta. Por isso que eu falo, eles pedem para eu mudar alguma coisa. Os personagens têm essa vida, eles têm essa intimidade comigo. Então, para mim, eles são seres vivos. Eu não vou parar de fazê-los só porque acabou o trabalho com o jornal aqui. Tem internet agora. Como você falou, estou fazendo para o jornal lá do Reino Unido. Lá, embora seja quinzenal, é um trabalho. Continua o trabalho, não para. Muito bom. Tem que continuar mesmo, já que eles falam com você, né, que existe essa vida, e a gente continua acompanhando pelas suas redes. Tá certo. O Bruno está com a imagem um pouco pausada. Pois é, eu queria falar um pouquinho do rádio também, né? Estou pausado? Oi? Não, voltou. Oi? Estão me ouvindo? Voltou. Estamos aí. Está ouvindo? Sim. Queria trazer assim o assunto um pouco para o rádio. A gente vê que o impresso ele já não tem o mesmo peso que ele tinha anos atrás, né? A gente vê a própria tribuna aí que terminou em março, enfim, de uma vez por todas. Um contraponto que a gente observa também é a questão do rádio. As pessoas têm voltado a ouvir mais a rádio. O que você acha disso, Fernando? O que você acha desse trabalho da rádio? Você acha que ela está voltando mesmo a ocupar um lugar de destaque? Como é que você enxerga esse cenário? O cenário está tão esquisito quanto estava antes da pandemia. As rádios, antes da pandemia, elas estavam perdidas sem saber o que fazer por causa dos streamings, do MP3, aquela coisa toda que, mal ou bem, tirou uma boa parte da audiência. Com a pandemia, o que aconteceu? Os anunciadores, que eram lojas, que eram coisas assim, todo mundo tirou os anúncios porque ninguém tinha dinheiro, ninguém estava vendendo, então não tinha por que anunciar, né? Então a rádio ainda está sofrendo com isso. Eu vejo aqui por São Paulo, tá? As principais rádios, eu tenho acompanhado o movimento delas. O pessoal fala que a audiência está subindo. Tá, realmente, algumas emissoras que estavam mais para baixo estão começando a subir, estão começando a ganhar mais ouvintes, mas, ao mesmo tempo, elas estão sofrendo por causa de anunciantes, falta de anunciantes, e ainda não tem dinheiro para anunciar, né? Então, está acontecendo muita demissão, o pessoal está tendo redução de salário, ainda está um ambiente, ainda está um horizonte meio sombrio para a rádio, apesar da audiência não tem a participação de anunciantes, e aí a coisa fica realmente meio esquisita. Eu fico nesse meio tempo aguardando alguma coisa surgir para abocanhar uma vaga aí do que possa surgir, mas tem paciência. Agora, Fernando, quando a gente fala de produção de conteúdo para a rádio, né? Pô, a gente está vendo uma transformação grande com essa questão da mistura com streaming, as rádios investindo em estúdio para transmissão na internet, e por aí vai. E até o próprio Ibope mudou a forma de medir a audiência, incluindo também a internet de alguma forma, né? Assim, eu acho que o caminho é esse, também é uma coisa que é meio consenso, mas para onde vai o rádio, assim, na sua opinião? Eu sei que é uma pergunta ampla e difícil, mas qual a sua ideia, você que tem tanta experiência aí nesse meio? Cara, eu acho que para as rádios, acho que vão ficar realmente... É lógico, as evangélicas vão continuar, né, as rádios gospel, mas as que vão realmente vingar serão as rádios que pegarem aquele segmento popular e também adulto contemporâneo. Tá? Jovem, hoje em dia, não tem mais paciência para ouvir rádio. O locutor começa a falar, muda de estação. Começa a entrar anúncio, muda de estação. Então, para que jovem vai ficar ouvindo rádio? Eu trabalhei na Coca-Cola FM, que era uma rádio de internet, e o que eu via lá é que eles não prestavam atenção quando entrava a voz do locutor, quando entrava anunciantes. Eles queriam ouvir música. A gente tinha nosso mural ali com a participação deles, e a gente via que eles não prestavam atenção no que a gente falava. Era somente nas músicas. E era aquela coisa de repetição. Se eu toquei um Justin Bieber agora, 2 minutos depois já estavam pedindo Justin Bieber de novo. Eles gostavam de ouvir sempre a mesma coisa. Então, o jovem não vai ter mais paciência para ouvir a rádio normal como a gente conhece. Tá? Eles vão para o streaming, eles vão para as rádios, web rádios que tem aquela programação da cara deles, e morreu aí.
Então, as rádios normais, as convencionais, vão ficar realmente com o público popular, né? Pagode, sertanejo, o que for, o público gospel e também o adulto contemporâneo. Mas a gente vê, por exemplo, né, aqui em Petrópolis, as pessoas gostam muito de ouvir a Tribuna, principalmente no trânsito, né? E justamente para saber coisas da cidade, né? A Tribuna FM. Então, quando você fala da Rádio Popular, seria isso? Aqui tem notícias locais, alguma coisa assim que esteja pouco e logo para música? Sim, se você prestar atenção, esse público que quer ouvir as notícias da cidade, quer saber as coisas que estão acontecendo, já é um público mais adulto, não é o público jovem. Tá? Então, eu acho que poderia haver uma adequação aí da programação, buscar uma programação para esse tipo de público, para trabalhar justamente essa faixa de segmento. O Francisco Edson está comentando aqui que o secretário-geral da ONU divulgou recentemente uma mensagem falando sobre a importância do rádio, né? Dizendo que em tempos de crise e emergência o rádio pode ser uma tábua de salvação. E é verdade, né? O meio continua sendo o meio mais rápido para você. Cara, eu tenho saudade da época do rádio dos anos 80, em que o locutor realmente era um personagem assim que entrava na casa das pessoas e fazia parte da família. Entende? O locutor batia aquele papo, a gente jogava uma conversa fora, e os ouvintes, eles se sentiam bem com isso, né? Ligavam para a rádio, poxa, aquela conversa que você teve aí, aquele papo que você levou, foi muito bacana e tal. É lógico que hoje... O cara era amigo, se sentia amigo do locutor. Não tinha aquela coisa de participar pelo WhatsApp, a coisa que vale mandar áudio, assim. Era pelo telefone mesmo, eles ligavam, poxa, foi bacana, era essa a nossa resposta instantânea, né? Foi bacana aquele papo que você teve sobre isso, sobre aquilo e tal. Então, o locutor, nos intervalos, às vezes lia uma notícia, ele fazia um comentário, dava a opinião dele a respeito daquele assunto, que batia justamente com o que pensava aquele determinado ouvinte. Aí ele ficava satisfeito, pô, o cara ele pensa a mesma coisa que eu, legal. Hoje em dia, não, porque desde os anos 90, praticamente, final dos anos 80 e dos 90 em diante, o locutor virou simplesmente uma máquina de falar, tem que falar rápido, né? Ok, gente, agora estamos aqui ao vivo com vocês, vamos tocar música tal, blá, 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 blá. Pronto, acabou. Você não entende o que o cara falou, enfim, era simplesmente uma máquina de falar que não somava nada, só estava ali para falar o nome da rádio, o nome da música e acabou. Entende? Acabou aquela coisa do locutor ser um membro ali da família que está batendo papo com todo mundo, que todo mundo está curtindo. Não, tinha uma época, então eu sinto muito falta disso. Eu acho que isso até diminuiu, mas tinha uma época que os locutores faziam uma voz que era meio personagem, né? Uma coisa mais afetada, mais acelerada, uma coisa desproporcional, né? Acho que isso até diminuiu em algumas rádios. Mas eu não tenho mais paciência, eu vou ser sincero para você, eu não tenho paciência para ouvir rádio mais, porque pelo fato de eu já ter trabalhado em rádio desde 1982, ser locutor, ser programador musical, fazer nota, eu já fiz praticamente muita coisa dentro de rádio, então quando eu ouço rádio é com ouvido crítico, eu não consigo ouvir como lazer, tá? Então, eu aqui em casa eu ouço meus MP3, eu ouço meus CDs, eu ouço as minhas músicas aqui, porque eu não tenho saco para ouvir rádio. Mas só adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Né? Então, o que acontece? Eu até perdi o fio da merda. Quem nunca? Fernando, e como que você vê esse crescimento do podcast, né? Ao mesmo tempo que a gente enfrenta toda essa crise e a gente vê um crescimento, né, da questão do podcast e, né, atingindo milhões em audiência. Olha, vamos voltar de novo para o público jovem. Aquele que não tem a paciência de repente, ouvir uma rádio de notícias que vai falar, digamos assim, em 15 minutos, ele vai falar mais 5 ou 6 notícias diferentes que, às vezes, uma interessa para ele. Então, o podcast, vamos falar aqui sobre histórias em quadrinhos. Aquele, poxa, eu me amarro em história em quadrinhos. Ele vai ouvir aquilo, com certeza. O outro lá gosta de esporte, o outro gosta disso, gosta daquilo. Ele vai buscar o conteúdo que o satisfaça. Ele não vai precisar ficar ouvindo uma rádio de notícias que, às vezes, ele precisa ficar esperando uns 15, 20 minutos para ouvir uma fatiazinha daquilo que ele gostaria de ouvir de noticiário.
Então, o podcast está vindo justamente para suprir essa necessidade desse ouvinte que quer uma coisa mais completa, ele quer ouvir um comentário inteligente a respeito daquilo que ele gosta, né? Não é digamos, eu, por exemplo, eu não sou muito chegado a muito tipo de esporte, então eu não posso chegar e falar, aquele jogador de basquete é isso. Eu não sei, eu não conheço basquete, eu não posso dar opinião sobre basquete. Então, aquele ouvinte que está querendo ouvir alguma coisa a mais de mim, ele não vai ter. Então, ele vai procurar alguém que realmente saque sobre basquete para falar sobre o assunto que ele gosta, para ele ouvir aquilo que ele quer ouvir. Entendi. É uma questão de nicho mesmo, né? Os nichos vão se afunilando nesse sentido. Exatamente. Agora, e os segmentos vão crescendo, né? Os segmentos cada vez mais vão crescendo. Exatamente. Agora, você falando disso, né? E a gente vendo todo esse contexto, né? E até agora mesmo com a crise, eu acho que é uma oportunidade para as rádios de investirem no jornalismo local, no nicho local, né? Das rádios menores, porque eu acho que vai ter audiência e, consequentemente, tendo audiência, pode ter uma captação de patrocínio maior. Eu acho que vai ter audiência e, consequentemente... Sim, deu um lagzinho aí no texto, mas é isso, as rádios realmente tinham que buscar mais principalmente de cidade de interior, né? Esquecer um pouquinho mais, falar sobre de notícias, digamos assim, de grande escala, de estado, país ou até mesmo no mundo, e vou buscar um pouquinho mais a respeito da notícia local, porque quem quer saber de mundo não vai buscar notícia naquela rádio, ele vai buscar uma rádio tipo CNN, coisas assim que abrange mais o assunto mundial. Ele quer saber da notícia da sua cidade, ele vai ligar ali na rádio da cidade dele e vai querer saber. Aí ele vai ficar frustrado que, de repente, a rádio dele não está falando nada a respeito. Ele está buscando outros assuntos e não está falando nada justamente de onde ele mora. Verdade. A gente vê isso como uma oportunidade, né? Mas sim, nós somos apenas os jornalistas. Né? Igual a alternativa, né? Como uma oportunidade. PH caiu agora. Algum computador está com eco. Está dando uma resposta, não é daqui, não. Não é daí, não, Bruno? Não. Pode ser sido do PH, por isso que ele caiu. Fernando, muito bacana o bate-papo, muito legal a gente relembrar isso tudo, né? Toda essa questão da tribuninha, que fez parte da nossa infância, adolescência. Para mim, foi o primeiro contato com o jornal, né? A primeira paixão pelo jornalismo. Então, faz muito parte da minha história, da história dos meninos, e eu tenho certeza que da história de muita gente. Então, foi muito... É uma grande parcela da minha vida que tem muitas histórias, tem muitos acontecimentos. Eu acho que para contar tudo, assim, outras curiosidades, precisaria haver muitas outras lives como essa para buscar esses assuntos e ir contando tudo, com certeza. Verdade. Mas foi muito bom ter você. Sem sombra de dúvida, faço coro aqui com a Aline. A Tribuninha fez parte ali da minha infância, embora não tenha saído, mas tudo bem. Enfim, quero te agradecer aqui pela participação, pelo trabalho aí de anos que você desenvolveu, por ter feito parte da história minha e de tantas outras pessoas, e por continuar aí trazendo ideias novas e incentivando, enfim, essa integração com as artes novas ali, para a gente poder matar o tempo e, enfim, apreciar seu trabalho. Muito obrigado pela live. Eu que agradeço. Não vai ter outras ilustrações buscando localidades de cidades de Petrópolis ou coisa assim, mas eu vi que a gente já está pensando em outras ilustrações e outros quebra-cabeças aí para matar o tempo de vocês aí, para distrair um pouquinho a cabeça. Olha só o furo aqui na Liga Live, temos novidades. Pois é, a gente já está pensando em alguma coisa aí. Já tem já tem umas ideias alinhavadas, é só a gente parar para pensar. A gente ainda está, digamos assim, curtindo essa grande visualização que teve essas três. Muito bom. E aí faz o seguinte, quando tiver, avisa, para você voltar aqui e conversar de novo com a gente, que a conversa foi muito boa. Com certeza. E aí, de repente, a gente coloca o Vicky junto também, que ele também tem muitas histórias e vai mostrar muitas ideias dele também aí, que vai ser muito legal, com certeza. Com certeza, Fernando. Muito obrigada. Eu só posso te agradecer.
agradecimentos simultâneos. Eu que agradeço pelo espaço, Mion, só posso agradecer aí por tudo, pelo seu trabalho, como a gente falou, de formação de leitores desse tempo todo, inclusive a gente, pela participação aqui, foi maravilhoso. Enfim, a gente está encerrando a live de hoje. Daqui a 2 semanas a gente volta com mais uma Liga Live, tratando aí de assuntos diversos aí do jornalismo, da comunicação, trazendo mais uma conversa bacana aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado a todo mundo que comentou também. Enfim, daqui a pouco a gente está aí de volta. Valeu, gente. Abraço. Valeu.